no primeiro bloco a gente falou sobre o ex-presidente Lula, sobre a questão da governabilidade. Vamos retomar este assunto também. O Andreas há pouco falou rapidamente, né, sobre essa questão, que é sobre a situação dos ministros, né? No início do ano, o Michel Temer prometeu afastar ministros que forem denunciados e demitir os que virarem réus. Com a lista do Janot, os ministros deveriam ser demitidos? Eu começo com você, Marcelo Madureira. Pois é. Cara, essa situação que a gente está vivendo, ela tem componentes sui generis, né, que a gente... às vezes eu tenho muita dificuldade de opinar sobre determinadas coisas, porque hoje eu estou assim, completamente pasmo, estou completamente assim, atônito em função daquilo que eu estou vivendo. Eu fico imaginando como é que deve estar o panorama em Brasília, assim, aqueles, principalmente, que são diretamente atingidos, envolvidos com a história. Ontem, por exemplo, o plenário, depois, lá pelas 6 horas da tarde, eu já estava vazio. Então, o sentimento que eu tenho, eu acho que a maioria dos brasileiros devem ter, e principalmente alguns políticos, levou uma paulada na cabeça e está acordando agora. Não seria isso? Ô Madu, eu vi que você já se preparou para o Netflix da Lava Jato, já estourou uma pipoquinha aí, já vai se colocar na frente do sofá para assistir os vídeos das delações, hein? Vai ser o feriado inteiro, Vera, é o feriado inteiro. Haja estoque de pipoca, hein? Não é só pipoca, você tem que ter estômago também. Também é bom. Eu tô chocado com isso, porque não vai ser fácil, Vera. A gente sair desse buraco que a gente está, esse é que é o problema. Se isso fosse obra de ficção, se isso fosse uma série, seria empolgante. Mas não é a série, é a nossa vida. É a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, é o nosso trabalho, são desempregados, é a febre amarela aí de volta. É triste de ver, né, Vera? É verdade. Olha, Vera, com relação aos ministros... Em relação aos ministros, eu acho que essa lista exterminou esse critério bobinho que o Temer estipulou, achando que a gente é bobo também, né? E o ministro que for denunciado vai ser afastado temporariamente. O ministro que virar réu vai ser afastado definitivamente. Atenção, nesse ritmo do Supremo, para qualquer um ali ser denunciado, vai levar mais do que o governo Temer tem de prazo. Ele acha que quem é o bobo? A gente? Não somos. Fomos até agora, nos deixamos ser governados por uma corrupção aí das empreiteiras e dos partidos políticos, uma organização criminosa em que os bobos éramos nós, mas agora não mais. Não dá, esse critério não atende, presidente. O senhor vai ter que revê-lo e vai ter que afastar, pelo menos temporariamente, os seus ministros citados. O ministro da Casa Civil, o principal ministro, é citado em 2 inquéritos. Ele é citado não por uma bobagenzinha, assim, en passant. Ele é acusado de ter ido lá receber a grana, pegou a pacoteira do dinheiro e levou para os seus correligionários. Não é aceitável que o Eliseu Padilha continue na Casa Civil, presidente Michel Temer. Não é admissível. Vera, é o encarregado da coordenação política, Vera. E de distribuir a propina, distribuir o butim. É disso que se trata. Pois é. Não dá. Esse critério não atende. A gente quer outro critério, presidente. E você, Andreas? É de ficar perplexo. Então, o que fica dito aí, rebaixando a política, é que fazer coordenação política no Brasil atual é distribuir propina. É o que está dito, né? Eu queria, antes de falar sobre os ministros, mandar um abraço para o nosso ouvinte Honório Tavares, que cumpre anos hoje. Parabéns, Honório. A Vera falou, a tática do Temer é investir na demora. Ele conhece a natureza desse processo, né? Então, o que significa? Agora foram abertos os inquéritos, começa a investigação. Ele promete afastar o ministro que for denunciado. Isso vai levar meses para ser denunciado. E depois demite o ministro que se tornar réu, caso, portanto, essa denúncia seja aceita. Ele está fazendo uma aposta na demora. E com isso ele faz um alerta para todos nós e também para o nosso ouvinte espectador: não criem expectativas excessivas sobre a celeridade desse processo no Supremo. Não criem. O investimento do Michel Temer, do governo Temer na demora, é um investimento real, tá? Lembrem da lista do Janot, a primeira.
Ninguém foi condenado naquele troço ainda. Então a expectativa é de demora. O Fachin dá sinais de ser mais célere, de fazer a coisa se encaminhar mais rapidamente? Sim, mas não tanto quanto nós gostaríamos, pessoal. Essa que é a verdade. O certo era demitir agora todos os ministros. Não bastaria demitir só o Padilha. Tem que ter um critério uniforme. Demite todo mundo. Mas eu repito, ele tem quem colocar no lugar para fazer a sua máquina girar, não o interesse da República? Segunda pergunta, os que saem calados, humilhados, jogados ao lobo, ou vão se voltar também contra ele, Michel Temer? Essa é a situação de encruzilhada em que esse governo se encontra. Andreasa, o correto não seria o normal, inclusive... O normal, Andreasa, Vera, Patrick, o normal, o correto não seria os próprios ministros indiciados colocarem seus cargos à disposição, inclusive para poderem se defender corretamente? A boa norma, a boa conduta não seria o normal no Japão, Madu. O presidente constrangidamente aceitar, é claro, né? Deixar, inclusive em nome da governabilidade. Por qual é a credibilidade que esses ministros têm? Entendeu? Não tem, principalmente da coordenação política, é zero, nenhuma. Zero, nenhuma, mas nenhum deles vai fazer isso e ainda vão bradar inocência aos quatro ventos, dizer que querem ser investigados para provar sua inocência. Alguns deles é capaz que tenham realmente uma culpa menor, então que pelo menos se afastem temporariamente. Não é possível permanecerem nesta situação. Nessa situação em que todos os gatos, os angorás e os outros são pardos, fica muito ruim ter um governo com 8 ministros alvejados ali pela Lava Jato. Não dá.